No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto extremamente importante sob o ponto de vista de gestão financeira de uma empresa. Reputo, eu como gestor da área financeira, da área de controladoria, diretor financeiro de instituições, trago para vocês aqui uma abordagem extremamente importante. Também posso afirmar categoricamente que um dos principais atribuições que devemos considerar para um gestor financeiro é a manutenção do equilíbrio do seu fluxo de caixa. É claro que o financeiro ele não vende e não compra, apenas paga o que se compra e recebe o que se vende. Essa é a atribuição de um gestor financeiro, a menos que ele esteja envolvido como responsável pelas compras, né, ou responsável pelo setor comercial, por exemplo, né, que dificilmente ocorre essa possibilidade assim, mesmo porque são incompatíveis, né, essa situação. Então, querer atribuir ao financeiro, né, o fracasso da empresa ou as dificuldades pelas quais a empresa enfrenta é um pouco... existe aí uma certa crueldade assim nesse sentido. Podemos considerar ao pé da letra de que o financeiro recebe o que se vende e paga o que se compra. E ele nem vende e ele também não compra, certo? Mas ele precisa manter, evidentemente, seu fluxo de caixa bem controlado, certo? E esse fluxo de caixa, entendo eu que é um dos principais instrumentos que um gestor financeiro precisa estar atento. É aquilo que vai ficar colado na sua cabeça ali a todo momento para que ele possa então exercer com muita propriedade a sua atuação enquanto profissional da área financeira. Eu trago aqui um exemplo de um fluxo de caixa. Esse é um modelo de fluxo de caixa, é uma única planilha que eu trouxe aqui, mas eu vou fazer uma explicação aí, linha por linha, coluna por coluna, e também para que serve, de que forma vamos trabalhar com essas informações importantes aí. Nós temos entrada, eu selecionei aqui 15 dias apenas, normalmente pode ser feito por 30 dias, e enquanto gestor financeiro eu trabalhava da seguinte forma, né? Na medida em que vai se realizando, por exemplo, terminando o dia 1º de outubro, eu vou tirar o 1º de outubro como um fluxo de caixa previsto e vou acrescentar lá do lado direito mais um dia, então de tal forma que 30 dias fiquem, digamos assim, se movendo sempre com intervalo de 30 dias. Eu coloquei apenas 15 dias até para que essa planilha não fique exageradamente grande a ponto de complicar aqui a demonstração. Na parte superior, né, normalmente o fluxo de caixa começa com as entradas previstas aí. A primeira linha ali na linha 4, recebimento de clientes, então eu tenho ali contas a receber e sei exatamente quanto cada dia vai ter de duplicados que estarão vencendo. É claro que quando a gente sabe que determinados clientes ou alguma situação possa criar alguma inadimplência, alguma coisa, a gente empurra para o dia seguinte ou para 2 dias depois ou coisa parecida assim. A gente vai fazendo exatamente, né, criando aqui uma situação o mais real possível, o mais execuível possível, né, aquilo que efetivamente dentro da experiência que nós temos ao longo de tempos que a gente trabalha dentro da organização, sabemos quanto é, né, de que forma que é a liquidez que acontece ali naquele período. Eu tenho essa situação, eu tenho um empréstimo bancário que normalmente a gente deixei em branco aqui, mas a gente pode colocar algum valor aí, e depois outras receitas eventuais aí, venda de sucata ou um recebimento de um título que já estava totalmente fora desse contexto aí para recebimento, né, ou alguma coisa que aconteça assim dessa forma. E aí, então aqui na linha 7, né, eu tenho o total 1, que é o total das entradas aqui. Então eu tenho esses valores de entradas aí. Muito bem, depois na parte inferior, eu começo aqui com fornecedores, né? Eu poderia começar com outros itens, se for o caso, né? Mas começo com fornecedores. Valores que eu tenho, né, de contas a pagar para os fornecedores. O aluguel que eu vou pagar em determinado dia. Salários que eu vou pagar em determinado dia, encargos sociais que eu vou estar pagando, impostos que a gente vai estar pagando, né? Comunicação, internet, telefone, né? Enfim, rede de comunicação, né? Outras despesas aí, né? Juros bancários, né? Sei que o banco vai debitar juros em determinada data, os investimentos que a gente precisa estar pagando, né? Ou realizando esses investimentos. E outras despesas ali. E aí eu tenho o total da saída, que é o somatório aqui na linha 18, das linhas 9 até 17. Eu tenho esse total de
saída nesse período aqui. E aí eu tenho o resultado do dia. O resultado do dia nada mais é do que o resultado 1, que é total de entrada, menos total de saída aqui. Nesse dia, por exemplo, eu tenho R$5.000 de resultado positivo. 5.200 no outro dia, né? Assim por diante. Vai ter um dia aqui que vai dar um desfalque enorme aqui para mim. Tá? Porque eu preciso pagar fornecedores, preciso pagar aluguel, preciso pagar salários e tem outras despesas ali. Vamos ver o que acontece. Muito bem, depois eu tenho um saldo anterior do meu caixa. Comecei com 1.500, né? Com mais 5.000 aqui, eu fico com um saldo de 6.500, 6.500 vem para cá, eu somo com 5.200, vai para cá e assim por diante, eu vou fazendo esse movimento aqui. E aí vocês percebem que, por exemplo, eu estou no dia 1º de outubro, eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4. Tô tranquilo, tenho 4 dias aí de fôlego sem me preocupar. Mas no 5º, 6º e 7º dia, né, ou principalmente no 5º dia, eu preciso ter um recurso, porque vai faltar dinheiro. Eu não posso esperar até amanhã do dia 5 para correr atrás disso. Eu sei antecipadamente, 4, 5 dias antes, que vai acontecer isso. Se você tem a alçada para decidir sobre essa situação, você vai tomar uma decisão, o que você vai fazer nesse dia. Acho que você não vai deixar de pagar fornecedor e não vai deixar de pagar salário, nem aluguel. Alguma coisa você vai ter que fazer, você vai tomar uma decisão. Uma das possibilidades é você, por exemplo, fazer um empréstimo bancário de curto prazo, curtíssimo prazo aqui, por exemplo. Eu pego aqui, por exemplo, R$25.000. Estou simulando aqui, ficou pretinho, bonitinho. E vou ter esse dinheiro no dia 8. Então eu posso devolver, só não coloquei aqui, mas eu posso devolver, criar mais uma linha aqui, como sendo devolução de empréstimo bancário ou alguma coisa assim. Por exemplo, eu vou adicionar aqui junto com outras despesas aqui, nessa data aqui, ó. Eu vou colocar como investimento apenas aqui, ó, 25.000. E ficou equilibrado novamente em minhas contas. Para que serve o fluxo de caixa? Eu não tinha nada aqui, ó. Tinha 0 aqui e tinha 0 aqui, ó. Esse era o meu cenário. Eu tenho com antecedência, sabendo que no dia 5 e 6 vou ter grandes dificuldades. Por exemplo, uma das opções é você conversar com seus fornecedores e falar: escuta, no dia 5 eu não vou conseguir te pagar, só vou conseguir te pagar lá no dia 8. Você pode fazer isso, né? Ou diminuir um pouco aqui e tomar um pouco de dinheiro, enfim. Você vai tomar decisão. É por isso que o fluxo de caixa, né, a projeção do fluxo de caixa é extremamente importante para que você faça uma boa gestão. Você simplesmente não pode esperar chegar lá no dia 5 e falar assim: o pessoal não tem dinheiro para pagar salário hoje, não vou conseguir pagar todos os fornecedores. Eu estou com um déficit de 24.500 hoje. Não vou conseguir nem pagar aluguel, nem salários e não consigo pagar totalmente os fornecedores. Né? Eu não posso ser o irresponsável de chegar nesse ponto. Então o gestor financeiro precisa entender, né? Essas situações podem ocorrer, por exemplo, pode ocorrer de novo lá no dia 20, que é dia de vale ou coisa parecida assim, mais impostos para pagar, mais fornecedores e tal, enfim, alguma situação desse sentido assim. Então esse é um instrumento extremamente importante, né, para que a gente possa então estar ciente, saber exatamente como é que essa ferramenta pode ser utilizada, né? É importantíssimo na gestão financeira da empresa. Eu trago para vocês aí essa ferramenta extremamente importante, está de forma bastante simples. É claro que cada empresa ela vai, em função da natureza de seu negócio, vai estruturar seu fluxo de caixa, mas fique muito atento, porque um período, teoricamente, quanto maior for o período, ele apresenta duas questões importantes, né? Quanto maior o período, maior é a incerteza de estar acontecendo aquilo naquela data, né? Em função de acontecimentos que vêm ocorrendo. Por exemplo, de repente acontece uma venda à vista importante nesse período, por exemplo. Ou então eu preciso comprar à vista um determinado produto que eu não tenho cadastro ainda naquele fornecedor, é o único fornecedor e tal, essa coisa toda, e eu preciso de um certo valor importante ali, ou alguma contingência, alguma coisa que possa acontecer nesse meio do caminho, né? Teoricamente, quanto maior for esse espaço, a chance de ter alguma intercorrência nesse meio do caminho é muito grande, é maior. Eu imagino que 30 dias sempre é um período relativamente interessante. E saber de antemão, né, uma semana antes, mais ou menos, o que vai acontecer daqui uma semana, por exemplo, né? Hoje é dia 31, o que vai acontecer no dia 5 do 9, por exemplo, né? Eu preciso pagar salário e tal, essas coisas todas aí. Preciso estar muito atento sobre isso,
Imagina se estoura aí uma situação e não consigo pagar salário naquele dia e a direção da empresa não sabe disso, por exemplo. Imagina o transtorno. Como é que fica a sua cabeça aí? Sua cabeça vai ficar a cabeça a prêmio aí. Tomar muito cuidado com isso. Isso vale também para controlar a sua vida pessoal, as suas finanças. Você sabe quanto você recebe por mês. Você sabe quanto de gasto você tem? Combustível, alimentação, escola das crianças, assistência médica, estacionamento e vai embora por aí. Cartão de crédito e vai embora por aí. Manter, sob controle financeiro é um primeiro passo para não ter que se preocupar com essa situação, para ter uma situação mais tranquila, mais na mão, ali. Eu acho que essa é uma situação extremamente importante. Muito bem, pessoal. Esse foi um vídeo que eu vim trabalhando já há um certo tempo para trazer para vocês. Eu posso trazer em outras ocasiões algumas situações um pouco mais bem elaboradas, com mais situações diferentes, uma abordagem diferente, alguma coisa assim. Assim que for possível, eu vou fazer isso daí com certeza. Muito bem. Eu sou economista de formação, sou contador, sou também mestre em contabilidade e finanças, sou professor universitário, trabalho no magistério já próximo de 20 anos, também estou próximo de completar 10 anos na instituição Trevisan Escola de Negócios, leciono atualmente para essa escola, importante escola no cenário da contabilidade, dos mundos, da perícia, do mundo das auditorias e tudo mais. Tem um livro, esse livro aqui é de minha autoria. Não temos mais os volumes físicos, tá certo? Temos a venda dos digitais no Amazon.com. Muito bem, então era essa as mensagens que eu queria levar aí para vocês, Capitalizem isso, levem isso a sério, porque é um assunto extremamente importante enquanto empreendedor, enquanto gestor financeiro de uma empresa, enquanto chefe de família ou a pessoa responsável pelas finanças da família. Muito bem, pessoal. Então, até breve eu trago para vocês aí mais e mais vídeos importantes a respeito de assuntos relacionados aí com dicas de gestão empresarial, matemática financeira, assuntos da área econômica importante que envolve interesses do mundo todo. Muito obrigado, até breve